Sou o professor André, coordenador e docente do curso de farmácia do Centro Universitário São Camilo e supervisor de estágio em práticas clínicas farmacêuticas aqui na unidade Promove. Meu nome é Rodrigo, eu sou docente do Centro Universitário São Camilo e da Clínica Promove. Eu trabalho no curso de farmácia, eu sou farmacêutico, formado há 12 anos. E aqui eu trabalho na supervisão da farmácia escola, que é a Farmácia Universitária São Camilo, que é a FUSC. Bom, eu sou Maria Cristina Salles, sou natural de Alagoas, mas já me sinto uma paulistana e camiliana também, né? Eu fazia tratamento do câncer de mama desde 2013 que eu estou aqui. Aqui é a minha casa, onde eu encontro apoio e cuidado e amor. Se eu pudesse, indicaria o mundo para o Promove. Bom, aqui dentro do Promove, a farmácia ela atua de duas formas. Uma seria o estágio inicial, as duas maneiras são com atividades de estágio, na verdade, Uma delas seria o estágio inicial em farmácia de manipulação. Nós temos um laboratório escola que mimetiza, ele imita uma farmácia de manipulação, desde o recebimento da prescrição até a dispensação de um medicamento acabado. E nós temos uma segunda área que essa sim faz o atendimento clínico farmacêutico, o atendimento tanto dos colaboradores que nos procuram, como principalmente dos pacientes que frequentam a unidade. Então esse atendimento ele é voltado à orientação sobre o uso racional, o uso adequado de medicamentos. Então nós buscamos orientar os pacientes que acabam de passar pelas consultas médicas e que possuem dúvidas sobre como utilizar os medicamentos que ali foram prescritos. Ou até mesmo pessoas que já estejam usando esses medicamentos há muito tempo e que de uma certa forma acabam não prestando atenção ou que não percebem que uma pequena mudança na forma de utilização do medicamento poderia provocar efeitos melhores, poderia evitar reações adversas, efeitos colaterais, que muitas vezes o paciente nem percebe, E aí com isso a gente consegue de fato fazer uma orientação adequada, buscando o máximo de efetividade, o máximo de resposta do medicamento e em algumas situações até mesmo, devido ao acompanhamento que a gente faz, em muitos casos, de conseguir reduzir o número de medicamentos que o paciente faz, tamanha melhora que ele tem ao utilizar adequadamente. Aqui dentro da clínica nós temos a FUSC, que é um ambiente que ele é dividido em 4 setores, onde nós temos um laboratório de medicamentos fitoterápicos, outro de medicamentos líquidos e semissólidos, o outro de sólidos, onde nós manipulamos cápsulas, supositórios, sachês, que são medicamentos em pós, e também nós temos um controle de qualidade, porque além de preparar o aluno na prática de manipulação de medicamentos, nós precisamos ensinar ele também a como processar esses medicamentos, como que eles precisam apresentar qualidades adequadas. Então todos os ensaios físico-químicos nós temos aqui e conseguimos fazer dentro da Clínica Promove. Temos 2 estágios ocorrendo nesse momento no curso. O primeiro, os alunos aprendem o processo de manipulação, então já são formulações criadas, já desenvolvidas, e formulações que são comumente utilizadas em todas as farmácias de manipulação. E aí os alunos, então, eles vão ter esse primeiro contato com a manipulação e aprender a manusear um grau com pistilo, como utilizar um becker, um cadinho, um bastão de vidro, fazer a incorporação de um princípio ativo em um creme, em um gel. Então, eles vão ter esse primeiro contato, como fazer uma cápsula, o que é necessário, os cuidados, para que aquela cápsula saia o mais perfeito possível, o melhor manipulada possível. E aí, no segundo estágio, que é uma segunda fase que ocorre mais no fim do curso, quando ele está assim, já praticamente entrando no último ano do curso de farmácia, então ele vai criar. Aí o aluno vai aprender a criar a formulação.
Então, depois que ele já teve todo o conhecimento teórico do curso, é um semestre que ele já não tem mais disciplinas, né? Ele já aprendeu toda a teoria que ele precisaria. Então, agora ele vai aplicar essa teoria que ele desenvolveu ao longo do curso no desenvolvimento. Então, é um estágio que visa principalmente desenvolver novas formulações. E aí eles são divididos em grupos, em equipes, cada uma das equipes trabalha um determinado produto. Esse produto ele é desenvolvido desde o início, pensando quais seriam os recipientes, qual é a forma farmacêutica que ele vai desenvolver, se vai ser um shampoo, uma cápsula, um comprimido, uma solução, um xarope. E aí, a partir daí, eles vão criar essa nova formulação, desenvolvendo o produto acabado, desenvolvendo uma caixa de medicamento com todos os requisitos legais que ela precisa ter, desenvolvendo uma proposta de bula. Então, é a fase final, praticamente, dessa área de desenvolvimento de fármacos e medicamentos, que ele vai fazer um produto final, do início ao fim, que é o que praticamente quem vai trabalhar na indústria acaba fazendo, né? Ou até mesmo quem vai para uma farmácia de manipulação também faz, criar um produto para que ele possa colocá-lo no mercado. E a farmácia, além desse papel da FUSC, que seria a farmácia universitária, nós também temos a atenção farmacêutica, que fica ali supervisionado por outros professores, como o professor André. E essa parte da atenção farmacêutica, ela tem mais conexão com o paciente em si, né? Então essa parte ela vai ter mais contato com o paciente, e dentro da FUSC nós vamos desenvolver mais as habilidades mesmo dele manipular esse medicamento e de como vai chegar até a população. Mas os dois eles acabam se conectando, porque a atenção farmacêutica ela vai cuidar, né, do paciente que vai ter aquele medicamento, de como ele vai tomar, né, a posologia, as interações medicamentosas. Então é uma conexão. E aí o nosso papel como supervisor é ensinar o aluno não só a manipular, mas também não ter só competências técnicas, mas também a desenvolver o olhar humanizado, ético, fazer com que o aluno consiga entender o papel dele dentro da sociedade também, não só dentro de um laboratório. A área da farmácia que eu tinha muita dúvida das medicações, os efeitos colaterais, eu fui aprendendo como lidar com os remédios, os efeitos colaterais que eu tinha. Aí eu começava com eles, aí tem remédio que pode usar, outros não, e assim a gente vai dialogando e para não complicar mais a minha doença, né? Então ele dá todo o respaldo e os remédios, quando o meu corpo não se adapta, aí eles mudam a medicação, vai estudar o meu caso. No atendimento que a farmácia executa, nós usamos alguns protocolos que nos norteiam no processo de atendimento. E entre esses protocolos, nós fazemos uma anamnese do paciente. Então, nós vamos entender como é a rotina dele, quais são as doenças que foram diagnosticadas, né? Ou que há hipóteses de diagnóstico, resultados de exames laboratoriais anteriores. Então, a gente olha pelo menos aí uns 2, 3 resultados de exames laboratoriais anteriores e olhamos as prescrições medicamentosas. E aí a gente conversa com o paciente para entender como que ele utiliza os medicamentos, qual é a rotina, desde o momento que ele acorda, do primeiro medicamento que ele utiliza até o momento que ele vai dormir à noite com o último medicamento que ele vai utilizar. E aí, mediante essa conversa, nós conseguimos detectar, por meio desses protocolos, se o paciente de fato ele está usando da maneira correta, se ele não está usando da maneira correta, e a partir dali a gente começa a trabalhar métodos e técnicas para que a gente possa melhorar esse engajamento ou a adesão dele à terapia medicamentosa. Então, muitas vezes nós vemos que de manhã ele não tem muita paciência, né, para utilizar um medicamento. Às vezes são tantos medicamentos, né, no período da manhã que ele recebe, e aí ele fica um pouco sem paciência, junta tudo, né, e ingere tudo de uma vez com leite mesmo, com café ou com um suco, coisas que às vezes não é possível fazer com o tipo de medicamento. Então, a partir dali, nós traçamos um planejamento.
Então, depois que a gente avalia cada um dos pacientes, nós montamos um planejamento para que ele possa utilizar o medicamento da maneira mais adequada. Então, seja por meio de tabelas, seja por meio de figuras, nós bolamos alguma coisa ali que seja melhor para ele entender como que ele vai utilizar esse medicamento. Se for o caso, muitas vezes com fitas, com adesivos, a gente tem que fazer o paciente entender a melhor maneira, né, para ele utilizar aqueles medicamentos. E aí, a partir dali, a gente realiza o que nós chamamos de acompanhamento farmacoterapêutico, que é uma outra ferramenta que a farmácia se utiliza, principalmente a farmácia clínica, para que ela tenha certeza que o paciente está engajando, que ele está conseguindo aderir àquela programação, àquele planejamento e verificar se esse planejamento realmente está funcionando para esse paciente. Porque uma coisa é a gente faz ali um primeiro contato, faz a orientação e o paciente vai embora. Então aqui não, aqui nós pedimos para o paciente voltar e a gente vai acompanhando ele, né, pelo menos aí umas 2, 3 vezes no semestre, quando ele é um paciente de primeira vez conosco, para a gente ter certeza que aquela programação, que aquele planejamento está funcionando. Aí, a partir daquele momento que a gente percebe que está tudo certo, que está tudo ok, é aquela prescrição que vai ficar com ele mesmo, então a gente vai trazendo ele aqui 1 ou 2 vezes por semestre para fazer um atendimento básico, né, para ver se a gente realmente está tendo um sucesso que gostaríamos que ocorresse na terapia. E aí a gente vai fazendo esse acompanhamento com ele. Então é um programa que ele começa, mas de certa forma ele praticamente quase não termina, né? Porque às vezes tem alguns pacientes que precisam de fazer alguma mudança na prescrição, não se deu bem com algum medicamento, o resultado do exame laboratorial não está mostrando uma melhora tão expressiva como a gente gostaria que ocorresse, então a gente vai buscando aonde que está a falha na terapia, se é realmente ligado ao medicamento ou se nós precisamos do aporte de outro profissional. Então, em vendo, por exemplo, uma situação de hipercolesterolemia, né, de colesterol alto, então às vezes não é só o medicamento que vai resolver o problema do colesterol dele, então ele depende de toda uma dieta nutricional, atividade física, para poder auxiliá-lo nesse processo. Então é aí que a gente vai encaminhando esse paciente e acompanhando junto à equipe multi do Promove. Então a gente tem contato com a fisioterapia, contato com a nutrição, às vezes é alguma situação que requer o apoio, né, da assistência social, então a gente entra em contato com o assistente social, então a gente vai caminhando juntos, né? Falar que sempre o medicamento vai resolver o problema é muito difícil. Eu acho que esse é um ponto crucial que a farmácia tenta mostrar para os pacientes, que o medicamento ele não é o mágico da história, que a mágica ela vai acontecer unindo todos os componentes essenciais do atendimento de saúde, né? Então, seja o médico, o farmacêutico, o biomédico, o fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo e assim vai. Quando nós conseguimos realizar um bom trabalho com o paciente, que a gente consegue, né, mostrar para ele como chegar a resultados melhores com a utilização do medicamento e até como eu descrevi, reduzir o número de medicamentos, isso é muito gratificante. Isso é gratificante para nós, gratificante para o paciente. Eu costumo falar que não há o que paga ver o sorriso, ver a expressão de felicidade, a expressão de alívio do paciente ao ele perceber que nós conseguimos melhorar a qualidade de vida dele, que com as orientações que ele recebeu, com o fato dele, né, engajar na proposta de ter nova terapia, de como organizar a terapia com os medicamentos, que ele obteve um resultado melhor, que ele conseguiu chegar num objetivo que ele estava buscando há muito tempo e não conseguia chegar.
Então, eles ficam muito felizes e isso é o que mais nos deixa gratificado com o nosso trabalho, que é aquela expressão, né, de muitas vezes olhos marejados, muitas vezes até choro, aquele muito obrigado, aquela sensação de que você percebe que a pessoa realmente está aliviada, né, em ter conseguido alcançar um objetivo que ela buscava há muito tempo e que sozinha não foi possível. Então eu acho que isso de fato é o que nos motiva, isso é o que nos faz caminhar cada vez mais em pró dos cuidados com essas pessoas, né? Em olhar que realmente uma simples orientação, muitas vezes, né? Aumentar a ingesta de água com um comprimido e ver o resultado acontecer de uma maneira com que, né, surpreende a todos. Então eu acho que é uma felicidade muito grande, não só para nós professores, profissionais, mas também para os alunos que estão ali participando, né, principalmente de todo esse processo. Quando você tem a enfermidade, se você não tiver um bom acolhimento, um atendimento junto com médico e paciente, aí você não sabe se cuidar e você fica um pouco depressiva. E aqui eu me sinto como se fosse na minha casa, porque eles têm amor, têm cuidado, têm a paciência suficiente comigo. Então, aqui eu não me sinto depressiva, eu me sinto apreciada e uma pessoa privilegiada. Eu acho que aqui, nesses praticamente 8 anos de Promove, eu nunca vi um dia que chegássemos aqui, que não olhássemos os pacientes felizes, os colaboradores felizes, os alunos felizes e nós, professores que estamos aqui também, né? É muito difícil você olhar para uma pessoa aqui dentro e você não identificar o quão satisfeita ela está com o atendimento, o quão satisfeita ou feliz ela está aqui, pelo motivo de ser ajudada, pelo motivo de estar dentro de uma família, na verdade. Eu acho que esse seria um termo correto, né? Estar dentro de uma casa junto a uma família. Eu enxergo o Promove como sendo uma família camiliana muito grande, muito ampla, em que atingimos sempre, né? Conseguimos atingir na maioria das vezes o nosso objetivo, que é o cuidado do próximo, cuidado com as pessoas e realmente ajudar essas pessoas. Nossa vida é uma jornada mesmo, né, de aprendizado. Então, quando você tem a oportunidade de dar um retorno à sociedade, principalmente naquela sociedade que ela é vulnerável, isso é muito gratificante, porque nós vemos um papel como sociedade, né, e não só como profissional. Então, ali, boa parte do que nós fazemos não é pelo dinheiro, é porque a gente gosta mesmo. Até hoje eu me lembro, em 2021, que eles fizeram uma festa, me chamaram para o Arraial, né? E foi divertido junto com os alunos, e muitos alunos fez o TCC da minha história e se formaram através da minha história, né? Que eles falaram que eu dei força para eles a conseguir se formar, e estava desistindo. E viu a minha força de vontade e aprender também, porque aqui eu tinha vontade de estudar medicina. Agora eu sou estudada e aprendo também junto com os alunos. Todo o amor que eu tenho é pelo Promove e pelos cuidados que o Promove tem comigo. Eu aprendi a saber como que é uma família, porque a família cuida e quem tem amor cuida. E eu sinto que eu sou amada pelo Promove porque eu sou cuidada por ele. Porque aqui você aprende a se amar e aprende a amar o outro e também ser amada. E quando a gente é amado, a gente é cuidado. E o amor ensina isso, a amar e a cuidar. E quem ama, cuida. E o Promove cuida porque ama a gente.